Uma boa noite a todos, amigos e irmãos. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um. Mais uma vez, nos encontramos online para levarmos até vocês os esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual será proferido na noite de hoje pela nossa irmã Patrícia. Eu convido a todos para que nesses instantes possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais esta oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos e unidos a cada um através dos pensamentos, dos corações e das vibrações. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em sua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações na noite de hoje, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seus auxílios, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas, acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que lhes possam estar causando. E que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, àqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pela nossa irmã Patrícia, para que receba a assistência do seu mentor em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral, espiritual, e é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Boa noite a todos. Com muita gratidão, muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui entrando na casa de vocês. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que possamos tirar algum proveito da reflexão de hoje. Bom, eu escolhi como tema a palavra caridade e gratidão. Caridade todo mundo já ouviu falar, gratidão também. A máxima, né, que a gente sempre escuta, fora da caridade não há salvação. É isso que a gente sempre ouve falar sobre caridade. E Kardec, ele traz em todas as suas obras muito sobre caridade. Principalmente no Livro dos Espíritos, né, que deixa bem claro para a gente essa definição de caridade. Se a gente procurar nos dicionários, né, no dicionário, você vai achar lá a definição que caridade é ajudar alguém necessitado.
Simplesmente isso. Mas na doutrina espírita, a visão sobre caridade, ela é muito maior do que isso. Vai muito mais além do que só ajudar o próximo. A caridade não se esgota somente em ir lá e ajudar alguém. E vamos pensar, a gente vem para cá como espírito imperfeito para ser bom, né? Para desenvolver alguma coisa. E a recomendação dos espíritos, quando eles nos dizem sobre caridade, é o quê? Kardec deixa bem claro que não basta só fazer o bem. Não é você simplesmente ir lá e ajudar e pronto, acabou. Existe uma coisa, né, muito mais importante do que simplesmente fazer a caridade. Ele diz que a caridade ela tem que ser desinteressada. E quando a gente consegue praticar essa caridade desinteressada, ela se torna uma virtude. E o que seria essa virtude? É quando eu ajudo, faço alguma coisa com o coração, sem esperar nada em troca, desinteressadamente. E é muito engraçado que, como espíritos imperfeitos que somos, né, buscando nos melhorar a cada dia, a gente observa que muitas vezes, a grande maioria das pessoas, na grande maioria das vezes, a gente faz caridade de maneira interessada, com interesse. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está lá, você faz parte de um grupo de estudo e o pessoal fala assim para você: olha, nós vamos fazer pizza, vai lá ajudar? Aí você fala: ir lá, aquele monte de gente. Aí você pensa assim: mas para não ficar chato, eu vou. Então você concorda que quando você coloca algum porquê, algum motivo para você estar praticando a caridade, é porque você tem algum interesse, você está indo para não ficar chato. Ou você vai para não ficar mal visto, ou você vai para se destacar, ou você vai para ser notado, ou você vai para ser reconhecido. E aí você pode falar assim: eu faço bem, eu ajudo, e a pessoa não fala nem obrigado para mim, nem um sorriso. E aquelas pessoas lá, eu vou lá ajudar a distribuir marmita, a pessoa chega, pega a marmita, nem um obrigado. Peraí, mas a caridade ela não tem que ser desinteressada, então você vai fazer aquilo esperando o obrigado de alguém? Então é essa caridade que Kardec nos coloca. Só que a gente sabe que muitas vezes a caridade ela começa por interesse, é por aquele papel de não vai ficar chato para mim, então eu vou. A gente começa a fazer caridade dessa forma, ou porque todo mundo vai, ou porque você foi convidado. E aí o nosso interesse, ele acaba ficando pequeno. Por quê? Porque quando você faz a caridade, quando você está num lugar onde as pessoas estão ali com a virtude de ser caridoso, o ambiente é tão contagiante, a ação é tão positiva, as pessoas, a alegria faz um bem tão grande que você acaba começando a fazer caridade sem pensar no porquê você está indo. Você simplesmente vai porque te faz bem. E é muito engraçado porque quando a gente se reúne para fazer alguma atividade social, né, com um fundo de ajudar alguém, muitas vezes a gente não vê a hora passar. Você não sente cansaço, nem fome a gente sente. Você fica lá o dia todo fazendo aquilo, você só vai sentir o seu cansaço depois, quando você chega na sua casa. Então, a gente começa a ver que fazer isso, estar nesse sentimento da caridade, estar envolvido com alguma coisa que vá fazer alguém feliz, alguém melhor, é muito bom, nos faz muito bem. E falando em fazer bem, né, em 1947, André Luiz, através do Chico, ele dita para o Chico o livro No Mundo Maior. E lá no capítulo 3 e 4 desse livro, André Luiz vai falar o quê? Ele vai falar do cérebro, ele vai explicar o mecanismo do cérebro. Eu vou resumir aqui de maneira bem sucinta para vocês o que eu vou falar, porque isso aqui é longo o assunto. E aí quem tiver mais interesse pode estar procurando para saber. E André Luiz vai falar dos lobos frontais, essa parte aqui do cérebro da frente aqui. E ele diz o seguinte, resumidamente, né?
que quando você faz a prática do bem de maneira desinteressada, você ativa essa zona cerebral. E só que essa zona cerebral, ela é ativada quando você tem o sentimento de compaixão, de pena, de dó, quando você é tocado. Então você ativa o lobo frontal. E o que acontece quando o lobo frontal é ativado? A sua confiança aumenta, o seu sistema imunológico melhora, a sensação de coragem, de ânimo, de confiança melhora. Aí você pode me dizer, Patrícia, mas isso aí é uma psicografia de 1947. Bom, então eu vou falar de uma coisa bem mais atual. Existe um neurocientista brasileiro chamado Jorge Moll. O Dr. Jorge, ele estuda também essa parte da atividade cerebral. E ele realizou uma pesquisa onde ele avalia o processo de tomada de decisão através da doação e da caridade. O experimento é mais ou menos assim, vou resumir para vocês sem muito detalhe. Ele pegou um grupo de pessoas e ele deu um valor para cada pessoa participar do experimento. Aí essas pessoas foram levadas para assistir vídeos de instituições que praticavam a caridade, que ajudavam outras pessoas. E enquanto as pessoas assistiam esses vídeos, e contava a história lá das instituições, o cérebro delas era mapeado. E o que acontecia? Quando terminava o vídeo, a pergunta era feita se você aceitaria doar alguma coisa do que você tinha ganhado para aquela instituição ou não, você ficaria com o dinheiro. E o Jorge, ele começa, nessas áreas ativadas, ele começa a observar as áreas que eram ativadas pela recompensa e as áreas que eram ativadas pela caridade, pelo sentimento, aquele sentimento de amor, aquele sentimento de compaixão, aquele sentimento de envolvimento com aquela causa. E aí ele chega na mesma conclusão de André Luiz, que o lobo frontal, ele é ativado e tem uma melhora, sistema imunológico, na sensação de bem-estar, porque ativava essa parte do cérebro. Então a gente conclui com isso, cientificamente, não é só a doutrina espírita que nos coloca isso, que o sentimento de fazer o bem faz muito bem. O sentimento de você ter compaixão faz muito bem. E uma coisa muito legal que acontece quando você começa a ser caridoso dessa maneira virtuosa, sem interesse, o que é? A gente se torna mais grato. Gratidão, e quando a gente fala de gratidão, quem que a gente lembra? Paulo de Tarso. Não tem como a gente falar de Paulo de Tarso e não lembrar de gratidão. Por quê? Paulo de Tarso, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, nos versículos de 14 a 18, ele fala assim: confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias da vida, pois esta é a vontade de Deus. Deem graça. Então, o que é esse deem graça? Sejam gratos, lembrem-se de agradecer todas as circunstâncias da sua vida. Recomendação de Paulo. E aí, ouvindo uma palestra do Haroldo, o Haroldo fala que a gente tem muita dificuldade para reconhecer gratidão. A gente tem dificuldade para reconhecer gratidão. Ele conta até que estava conversando com uma mulher que o procurou e ela disse que ela tinha uma mágoa muito grande da mãe dela, que quando ela era adolescente, a mãe dela tinha dito uma coisa que marcou a vida dela toda. Essa mulher já tinha lá seus 50 anos, então ela passa a vida toda lembrando daquilo que a mãe falou para ela e a magoou tanto. E o Haroldo sugere para ela e sugere a todos nós que sempre, em qualquer circunstância da nossa vida, principalmente quando a gente estiver magoado, que a gente faça uma lista de coisas boas e de coisas ruins em relação àquele fato, àquela pessoa. E ele diz para a pessoa, ele diz assim: você conviveu com a sua mãe por mais de 50 anos.
e o que você se lembra dela é exatamente o que ela te disse de ruim. E as coisas boas que a tua mãe te fez? Quantas vezes ela não levantou, as vezes que ela te levou na escola, que ela te ajudou? Isso não conta? E aí o Haroldo conclui que a gente tem muita dificuldade de lembrar das coisas boas. A gente sempre foca naquelas coisas, na ingratidão. Você nunca vai lembrar da gratidão, você lembra mais da ingratidão, porque a gente não tem o hábito de agradecer, nem nas coisas pequenas, as coisas que parecem insignificantes para nós. Tem um outro exemplo, acho que todo mundo, né, que é da doutrina espírita, conhece, já ouviu falar no gigante deitado, Jerônimo de Mendonça. Jerônimo era mineiro, resumindo também. Ele era um menino que tinha uma vida normal e aos 17 anos ele até jogava bola, adorava jogar bola. E com 19 anos ele é acometido por uma doença e ele começa a usar muletas. E a doença vai se agravando. Das muletas ele vai para a cadeira de roda, da cadeira de roda ele vai para uma cama ortopédica. Nessa cama ele passa 20 anos deitado. E para agravar a situação dele, a doença ainda o deixa cego. E então ele passa 20 anos deitado numa mesma posição. O Jerônimo, ele viajava o Brasil todo. Ele fazia palestras, ele era um grande divulgador da doutrina espírita. Ele fundou 3 centros espíritas e escreveu 6 livros, em 20 anos deitado numa cama. E as pessoas que conviviam com ele dizem que ele era muito alegre, ele era muito grato por tudo que ele tinha e pela maneira que ele vivia. E um dia uma adolescente, né, de uma mocidade, encontrando com ele, perguntou: seu Jerônimo, se o senhor pudesse pedir alguma coisa, o que ele te deixaria mais feliz? E o Jerônimo simplesmente responde que a única coisa que ele queria era poder virar de bruço. E aí eu pergunto para vocês, né, para mim também essa reflexão: será que a gente se lembra das pequenas coisas? Será que a gente se lembra de agradecer a nossa capacidade de respirar, de acordar de manhã, abrir os olhos e enxergar, de levantar da cama, de ter uma cama, de abrir uma geladeira, de ter o que comer, de tomar um banho quente? Será que a gente se recorda dos nossos dedos, dos nossos braços, da nossa integridade física? São tantas coisas que, se a gente parar para pensar, né? E mesmo durante os nossos desafios, as nossas dificuldades, a gente tem que agradecer, porque poderia ser pior. As nossas provas poderiam ser bem mais duras, bem mais difíceis. E a gente, quando a gente se torna grato, mais grato, a gente parece que tem mais amor à vida. As pequenas coisas nos deixam felizes e a gente consegue ter uma facilidade de se colocar no lugar do outro. Quando você vai fazer a caridade e você é uma pessoa grata, você faz com muito mais gratidão. É como se aquele trabalho que você está fazendo a um terceiro fosse uma forma de você agradecer por tudo que você tem. E esse sentimento de gratidão é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais grata eu sou a Deus, mais eu quero retribuir. Então, quando Kardec fala pra gente da gratidão virtuosa, de virar uma virtude, né, da caridade virtuosa, que tem uma gratidão embutida, o que ele está falando? Os ensinamentos de Jesus: amar o teu próximo, simplesmente de colocar amor em tudo que a gente faz. Ser grato é ter amor a Deus, é a gente se lembrar das pequenas coisas, que se a gente não as tiver, elas farão grande diferença. Mas como a gente tem, a gente nem nota, e tantos não têm. E para eu finalizar, eu quero falar para vocês uma coisa. A gente, em qualquer momento da nossa vida, a gente nunca sabe quando a gente vai tornar um necessitado. A gente nunca sabe quando a gente vai ser necessitado da caridade de alguém ou da gratidão de alguém. E eu vou falar para vocês um pequeno relato sobre quanto a caridade e a gratidão faz a diferença. O quanto muda muita coisa. Há praticamente 2 anos atrás, na madrugada do dia 28/9/2018, nós, trabalhadores aqui do Nova Era, acordamos com uma notícia horrível. A nossa casa tinha pegado fogo. É muito emocionante até da gente falar, porque
nós viemos para cá, todo mundo entrou aqui e a gente olhou para tudo isso aqui e não tinha mais nada. O fogo começou ali na biblioteca, nossos livros queimaram-se todos. Na época a gente devia ter aproximadamente uns 2.000 livros. E aí queimou ventilador, forro, fiação, móveis. A fumaça se impregnou de tal maneira aqui dentro da casa que todas as paredes ficaram pretas. A tristeza tomou conta da gente. Era um ambiente triste, um ambiente de dúvida, como quem agora? O que a gente vai fazer? Como a gente vai reconstruir isso aqui? E o plano espiritual nos orientou que tivéssemos paciência, que não nos preocupássemos com os culpados e que simplesmente focássemos no trabalho para reconstruir a nossa casa. E de uma maneira espantosa, assustadora, a ajuda ela começou a vir de todos os lados. E não só do movimento espírita. A ajuda começou de uma rede solidária, de almas caridosas que se envolveram com a nossa causa. Pessoas gratas, pessoas caridosas que foram tocadas e nos auxiliaram. Nós recebemos muitas doações materiais e doações espirituais também. Cada vez mais corações eram tocados a nos ajudar. Nós recebemos materiais de construção, recebemos equipamento de som, recebemos livros, recebemos até uma moto. A caridade foi tanta que nós ganhamos uma moto para ser sorteado para ajudar a levantar mais recursos. A gente recebeu doação da região toda. A gente recebeu doação de Matão, de Araraquara, de Taquaritinga, de Borborema, de Bitinga, de Tabatinga, de Bauru, de Araras, de Campinas, de São Carlos, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e até do Pará. Foi uma coisa assim que a gente ficou tocado, porque a gente não sabia que a nossa casa ia receber toda essa ajuda. A gente sabia que a gente ia reconstruir tudo isso aqui, mas a gente não sabia que seria dessa forma tão amorosa, tão rápida. A gente fez feijoada, a gente fez pizza, a gente fez noite do cheeseburger, a gente fez doce, a gente fez várias rifas e todo mundo colaborava. Eles doavam as coisas, compravam as rifas e 4 meses se passaram. 4 meses depois, janeiro de 2019, a gente reinaugurava a nossa casa. E lembra da nossa biblioteca, que tinha aproximadamente 2.000 livros? Então, hoje a nossa biblioteca tem praticamente, mais ou menos, uns 6.000 livros. Isso deixa a gente muito emocionado, porque quando a gente se recorda que há 2 anos atrás, né, vai fazer na segunda-feira 2 anos, a gente estava totalmente sem saber como começar a recomeçar. E hoje, a gente olha toda a construção que ficou melhor, a gente vê a nossa força, a nossa união, o nosso reconhecimento e principalmente a nossa gratidão. A gente quer só de lembrar da gratidão. E a gente agradece a todas as pessoas que através da caridade, da adoração, da caridade e da gratidão foram agentes transformadores para a nossa casa. E a você, que ajudou, não importa a maneira, pequena, grande, que você ajudou de alguma maneira, que você possa receber a nossa gratidão, nosso amor. E mais que a prosperidade material, que você possa receber muita prosperidade material, mais que a prosperidade material, que você possa receber muita prosperidade espiritual, muitas bênçãos na sua vida. Porque foi só no momento de dificuldade que a gente sentiu a verdadeira caridade. E aqueles que entendem, que se preocuparam, que se preocupam e que doam, que ajudam a nossa casa até hoje, a nossa eterna gratidão. E nós ficamos muito felizes por saber que nós temos muitos homens de bem, muitos seguidores dos ensinamentos de Jesus. Então, em nome da nossa casa,
lembrando desses 2 anos que vão acontecer na segunda-feira, a nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudaram e contribuíram de alguma maneira. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos, reunidos mais uma vez, para que possamos juntos fazer as nossas vibrações, nossas solicitações ao coração generoso de Jesus e os nossos agradecimentos por toda a vida que temos. Vamos nos colocar à vontade em nossos lugares, colocar nosso vasilhame com água aí ao nosso lado, ter no coração as pessoas a quem amamos e que gostaríamos que também recebessem as vibrações desta noite. Vamos mentalizar Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a luz que nos orienta, para que nesses momentos, através de tantos mensageiros espirituais, possamos receber os fluidos, as energias que sentimos pouco a pouco derramarem-se sobre nossas cabeças, nossos corações assimilando todo este amor do Cristo e essa energia de luz, de bênçãos, de cura, de alívio para as nossas dores físicas, nossas dores morais, nossas angústias. Que essas energias possam percorrer todo o nosso organismo, restaurando células, tornando-nos mais lúcidos, mais conscientes da grandiosa obra divina em nós mesmos, mais gratos, eternamente gratos, por tudo que nos concede nosso Pai de amor e de misericórdia. Que cada um de nós, cada companheiro que estava em tratamento em nossa casa, possa receber das mãos dadivosas desses espíritos as energias para prosseguirem no seu tratamento, na sua libertação dos males, das dores que os envolvem. Que possamos, meus irmãos, na dedicação das nossas orações, das nossas energias, a todos aqueles que sofrem, agradecer ao Cristo a oportunidade bendita que temos. Vibrando pelos nossos irmãos, doentes do corpo, doentes da alma, pelos que perderam a alegria de viver, a disposição de buscar sempre uma inspiração nova para prosseguir. Vibrando, meus irmãos, por toda a humanidade que passa nesses momentos por situação crítica na saúde, que cada um possa compreender o verdadeiro sentido disso tudo, das determinações em nossas vidas, que nada mais são do que caminhos para a nossa regeneração, para o nosso crescimento. Vibrando, meus irmãos, pelos dirigentes de todas as nações, por todos os povos, para que sejam conduzidos pelo bem,
pela paz, pela fraternidade, pelas orientações do Cristo, que nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vibremos, meus irmãos, por todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboram com a humanidade neste momento tão difícil. Vibremos ainda por todos os nossos irmãos encarcerados, até aqueles que se encontram em liberdade, mas que carregam consigo a grande dor dos crimes cometidos. Que possamos envolvê-los em luz, que as nossas preces possam atingi-los, levando a conscientização da vida, do respeito ao próximo, da consideração aos seus irmãos, dos ditames de Jesus, quanto a fazer ao próximo tudo quanto gostaríamos que fizessem a nós. Vibremos, meus irmãos, por todos os nossos irmãos suicidas, desencarnados, que encontram em Maria de Nazaré o abraço afetuoso que restaura, que sublima os sentimentos, os pensamentos, para que sejam conduzidos para restaurarem em si mesmos o dano causado. Nossos irmãos encarnados, que ainda se sentem desesperançados e que buscam no suicídio uma forma de resolver seus problemas, que encontrem em Jesus a palavra certa, o caminho, a luz, a serenidade, e confiem que tudo passa, tudo se transforma. O que nos causa tanta dor e desavenças hoje, tanta desesperança, tanto desconsolo, amanhã pode receber a luz do Senhor, que esclarece, ilumina e orienta. Vibremos, meus irmãos, por todos os nossos companheiros do dia a dia, conhecidos ou desconhecidos, anônimos ou não, que colaboram conosco no segmento da prática da fraternidade e do amor. Que recebam nossa eterna gratidão e que as nossas vibrações sempre estejam presentes em seus corações. Vibremos, meus irmãos, por nós mesmos, para que não venhamos cair em tentação, para que nossos corações nunca se cansem de amar, perdoar, reconsiderar os erros alheios, refazer nossos caminhos sempre que os sentimos tortuosos. Vibremos pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos familiares, por todos aqueles que compartilham o nosso dia a dia de alguma forma, aqueles a quem prestamos serviço ou que nos prestam o serviço. Vibremos por toda a nossa humanidade, meus irmãos, porque se queremos a paz, temos que implantar a paz, ser pacíficos, ordeiros. Se queremos o amor, precisamos amar. Se desejamos que nossos irmãos sejam caridosos para conosco, devemos utilizar a caridade em todos os momentos de nossas vidas. O Cristo nos amou e nos deixou o seu maior legado, a prática do bem e do amor. E é assim que devemos prosseguir.
Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos esclareça sempre. E que assim seja.